boa noite. Iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com a Ruda Baixo Zé Maria Filomeno. Zé Maria, a audiência crescendo todos os dias, né? Sem dúvida, Isso. a audiência, boa noite a todos. A audiência em 2020, né? 2020. Está crescente. Já no primeiro programa mostrou isso, né? Sem dúvida, tivemos aqui na última semana o Dr. Marcelo Desidério, né? Sim, a torcida do Vice-presidente Fortaleza do todinha. Fortaleza, né? Teve uma audiência muito grande. E esse nós ano de antecipamos a contratação, né? Exatamente, contratação e os times aí estão em formação, contratando, montando as equipes. E esse ano, né, nós está aqui também no nosso encontro marcado, vamos trazer personalidades, né, muito interessantes, né, trazer aqui muita informação, muito conhecimento. Esse nosso bate-papo aqui vai render ótimas conversas aqui para vocês aí se deliciarem. Bom, então no início do programa, como sempre, anotem aí o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85999251122. O Ayrton colocou aqui Fortaleza 85999251122. Lembro também o nosso portal na internet, portalarrudabaixo.com.br, o telespectador assistir este programa ao vivo e todos os outros programas anteriores. E o site da TV Mais, tvmais.org. Acesse o nosso canal, assista o programa ao vivo, reveja qualquer um dos programas anteriores. Bom, hoje, Zé Maria, vamos entrevistar a doutora Rosana Brasil, e a pronúncia vai ficar por conta da entrevistada. Olha aí, viu? Que é advogada da Comissão de Saúde da OAB aqui do Ceará, conselheira do Governo do Estado de Políticas Públicas sobre Drogas, coordenadora de políticas públicas sobre drogas do município de São Gonçalo do Amarante. Ela é psicanalista, especialista em dependência química pela comunidade de São Paulo. Não entendi bem o nome aqui. Não, de San Patrignano. De San Patrignano. Então é da Itália, né? Em Rimini. Pronto, então já está explicado. Agradecer a presença, doutora Rosana, e vamos conversar aqui a respeito da vida da senhora e também das atividades que a senhora já exerceu e está exercendo atualmente. Pois é, doutora Rosana, obrigado por ter prontamente atendido aqui nosso pedido aí para comparecer. Já tínhamos tentado trazê-la antes, mas os compromissos, né, não se encaixaram. Fale um pouco aí da sua vida, onde você nasceu, o que seus pais faziam, como é que foi, que lembrança você tem aí da sua infância. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. O meu nome não é Rosana, é Rossana. Rossana. É Rossana Brasil Cup. Meu pai, ele era auditor do Banco do Nordeste, já faleceu há uns 2 anos, né, com 93 anos. Qual é o nome dele? José Newton Brasil. E minha mãe ainda vive, tem 87 anos, nós somos uma família de 5 irmãos. E aqui de Fortaleza mesmo? Daqui de Fortaleza, eu estudei aqui até os 17 O seu Brasil, a família é daqui? É daqui. E depois, com 17 anos, eu fui para São Paulo. Sim, mas vamos com calma, até você chegar em São Paulo. Vocês moravam em que bairro de Fortaleza? No bairro Dionísio Torres, na Dionísio rua Torres. Marcondes Pereira. Marcondes Pereira. Aqui pertinho do estúdio, né? Pertinho, dá para ir até a pé. É, isso mesmo, bem perto daqui. Então, nascemos lá, nós somos 5 irmãos, né? 4 mulheres e 1 homem. Estudei no colégio marista. Primeiramente, eu estudei no colégio, há muito tempo, né? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Mas como era um colégio de freira, eu fui expulsa no primeiro dia. Foi expulsa, Vai Rosana? contar essa história pra gente. Conte essa história aí. Aliás, meus filhos estudaram lá no Nossa Senhora das Graças. E eu estudei Porque no colégio cearense. eu nunca queria estudar em colégio de freira, se tivesse só mulheres. Ainda hoje eu tenho assim, teve Não só... sei se foi minha irmã que lhe expulsou, porque ela era coordenadora lá. Qual é o nome da sua irmã? A Núbia. Núbia. Lembra que a eu não Ruda lembro, Marques né? e a Vera também. Mas meus filhos estudaram um período, um colégio muito bom, né? É um colégio muito bom, mas o problema era eu mesma, eu não queria estudar lá em colégio de freira. Então, eu fui expulsa no segundo dia de aula. No segundo? Já no segundo dia de aula? Depois fui pro colégio Imaculada. Fui expulsa também, logo então, no início. colégio de freira, então, não tinha os seus como. pais é que insistiam. né? E minhas 2 tias eram freiras, eram madre superiora do colégio Santa Isabel. Só que como a gente morava aqui na Marcondes Pereira, Santa Isabel, então ficava muito distante. E eu queria, porque queria ir para o colégio
cearense. Marista. Então, o colégio cearense era um colégio misto, e não, minha mãe não queria, meu pai, e fui. Né? Eles não tinham outro jeito, me colocaram no Marista. Você agora me diga qual era a tática que você utilizava para ser expulsa assim? Ai, brigava. Se uma pessoa olhasse pra mim, eu já batia. Eu era bem briguenta. Então, fiquei no colégio cearense, depois eu fiz vestibular na UFC e na... Não, mas no cearense ficou o Cearense já em que ano? ensino médio, ensino fundamental? Não, terminei no colégio cearense. Terminei em 77. Então você sabe cantar o hino, Terminou em né, lá do- 77, então você foi um 77, pouquinho depois de mim, porque eu terminei... Eu terminei em 74, né? Não, Terminei aquele em hino 70. lá do... Você sabe cantar o hino do Não, colégio? não, esqueci Mas não totalmente. tinha um irmão urbano lá? Tinha o irmão Urbano, tinha o irmão Valentim, Irmão tinha o Valentim. irmão... O irmão Ovídio ainda estava na sua época, o irmão Ovídio já tinha falecido no elevador. Não me Mas lembro. você lembra da história? Que o irmão faleceu no elevador, né? E tive um grande professor que eu jamais vou esquecer desse professor que se chama Lucas, que foi meu professor de matemática. Lucas. Uhum. Você foi aluna do professor Gerardo? Fui aluno do professor Gerardo, De fui matemática, aluna do né? professor Itamar. Itamar Figueiras. Figueiras. Eu não estudei no Cearense, Fui não, mas... aluna conheci e os professores. somos grandes amigos do professor de História Nelson Campos. Ah, foi o Nelsinho, foi meu professor. E- Aliás, o Nelson Campos, Nelson né? Campos. É a lembrança mais assim antiga que eu tenho, né? Do período de militar, né? Porque ele era meu professor no General Osório, acho que na 5ª ou 6ª série do primário, né? E aí eu não tinha muito noção do que era regime militar, ditadura, né? Naquela época. E aí ele passou umas semanas sem ir, né? Aí quando ele voltou, ele foi preso, o professor foi preso, foi solto. Ele tinha sido, na certa, retido lá em função aí da militância política. Nós temos entrevistado muitas pessoas que estudaram no Colégio Marista, né? E nós cantamos um hino. Mas você eu sabe. não me lembro. Mas você não lembra nem da letra? Não, absolutamente. Mas tinha no não. cadernozinho, lá na Tinha. agenda tinha a letra. Esqueci. Mocidade do Colégio Marista, à sombra do estandarte de Maria. Avante, marchemos pela conquista do saber do sublime ideal. Avante pela estrada do saber, por Deus, pela pátria e por Maria. Sempre trabalhar, lutar e vencer. Eu lembro da letra até hoje, porque o irmão Valentim todo dia cantava a música com a gente. Eu tive vários irmãos que estudaram lá, você deve ter sido contemporâneo de alguns. O Marcos, Roberto, aí teve mais o Jorge, o Jorge é dentista, o Marcos fez administração, e tem as esposas dele, a Virgínia, a Verônica, também são dessa época. Mas Rosana Rossana. desculpe, né? É muito parecido. Aí você fez vestibular para quê? Fiz para letras na UFC, fiz para direito, e passei nas duas, fiz as duas e... Aí cursou Direito e Letras aqui, uma na UES e outra na UFC? Não, aí fui para a Unifor, porque na UFC não tinha nunca aula, né? Então eu tive que... Não, mas você iniciou aonde? Na UFC, Direito? direito. Aí fui para a Unifor. Já transferiu para a Unifor. E aí fui embora para São Paulo. Aí terminou o curso na Unifor? Terminei o curso na Unifor, depois eu fui para São Paulo. Os né? professores seus lá da Unifor, lembra? Lembro, claro, Valmir Pontes Filho, Isso. que foi um Procurador do grande, município. que é procurador do município. Tive o Ciro Gomes também como meu professor da Unifor. Ciro Gomes, Ciro né? Gomes, Quando isso ele mesmo. saiu da UFC. Acho que Direito Tributário, né, que ele ensinava. E tive a Socorro França, que somos amigas até hoje. Tive um grande professor de Direito Civil, que foi o doutor Evandro, que faleceu. A professora Zélia também, que hoje em dia mora em Curitiba, procuradora de Curitiba. Mas a sua inclinação por Direito era influência de alguém da família? Qual era a sua? Apesar que na minha família minha irmã é advogada, meu irmão é advogado, não. Eu mesma resolvi fazer direito. Mas você disse que fez letras. Fiz na letras UES. também, na UES. Certo. 6 meses antes de terminar a faculdade eu desisti. Eu ia perguntar isso aí, né? Você queria seguir A carreira de direito. Aí fui para a PUC, fiz mestrado, meu orientador de Direito Constitucional foi o Michel Temer.
Michel Temer. É. Que lembrança você tem do Michel Temer? Um homem maravilhoso. Imaginava que pudesse ser presidente da República na época? Nunca. Ele era secretário de segurança na época Sim. que eu estava em São Paulo. E nunca imaginava que ele poderia ser um presidente da República, nem imaginava que ele poderia ser Entrar a na pessoa que ele se política. tornou entrando na política. Né? Michel era uma pessoa extremamente boa, justa. Esse é o Michel que eu conheço. Então, saí de São Paulo, consegui uma bolsa para fazer o doutorado na Alemanha. E na Alemanha, depois de 5 meses, conheci meu ex-marido. Deixei meu doutorado, deixei tudo e fui ser mãe. Aí você foi fazer doutorado em que universidade? Na Universidade de Munique. Que bonito. E lá mesmo eu conheci... Você lembra qual era o enfoque da Não, era a área de direito constitucional. Constitucional. Direito constitucional, era a linha extremamente... que Sabe elas quem deu muitas aulas de direito em cursos até de doutorado da Alemanha foi o Paulo Bonavides. Eu sou, Eu tô e falando também disso. tem aquele juiz de trabalho, Marcelo, né? Isso. O Marcelo também, ele foi para a Alemanha, fez o doutorado, o irmão dele também, se eu não me engano, fez o doutorado Acho que é o Milton. em Berlim. E aí conclusão, depois de 5 meses eu casei e me tornei do lar. Mas morou quanto tempo ainda 20 lá? anos. Na 20 Alemanha? anos na Alemanha. 20 anos. Voltei para o Brasil exatamente há 12 anos que eu estou aqui. Certo. E os filhos não nasceram lá? Meus São- filhos são são quantos alemães. filhos? 2. 2 filhos. Mas esse tempo da Alemanha, fora as Eu passei de- atividades domésticas, atividades Normais, normais, né? Que a gente tem que normais, trabalhar na Alemanha. sim, você trabalhou na Alemanha, Claro, desenvolveu não. alguma atividade? Claro, a gente tinha uma empresa que se chamava Jobé, que a gente vendia reis, produtos que eram feitos aqui em Jaguaruana, e a gente vendia esses reis na Alemanha. Redes. Rede de dormir. Ah, sim. Hängematte, né? Que se chama em alemão. E a gente vendia esses reis. Deve ter vendido muito, né? Porque... Muito, era uma empresa muito grande. E também lá na Alemanha eu comecei a trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então eu trabalhei numa Frauenhaus, numa casa de mulheres. E daí me interessei para uma outra área, que é a minha área hoje em dia, que é a dependência química, que eu via que as mulheres que apanhavam mais na Alemanha, elas tinham maridos alcoólicos e dependentes de uso de drogas, né? E até mesmo cruzados. Aí vocês podem me perguntar, e o que é cruzado, Rossana? A cruzada é aquele que ele toma seu primeiro gole de cerveja, aí ele vai para dentro do banheiro e cheira sua cocaína. Então ele é droga cruzada. Então, através da violência doméstica, eu descobri esse outro lado, esse universo que é muito grande, que é o universo das drogas, né? E cheguei aqui em Fortaleza, aí casei, tive meus filhos, cresci, papapá, e resolvi trazer meus filhos para morarem no Brasil. Meus filhos passaram 3 anos aqui e resolveram voltar para lá e eu fiquei. Agora você também é psicanalista, né? Sou. E como é que foi essa sua formação de Lá na psicanálise? Alemanha. Porque é a mesma coisa daqui, você faz um curso de 3 anos, você não precisa ser um médico para fazer uma formação psicanalística, né? Você faz uma formação de 3 anos, como aqui também tem o corpo freudiano, da qual eu fiz parte com a doutora Laia Fontenelle, que é a chefe daqui, do corpo freudiano, que é médica, psicóloga. E esse grupo que eu fiz na Alemanha, essa formação, é exatamente como aqui, 3 anos, você se prepara para você clinicar, mas que, logicamente, que na Alemanha existe uma diferença, como no Brasil, né? Aqui no Brasil, eu acho que a psicanálise, ela corre muito pelas linhas, enquanto na Alemanha ela já é bem diferente. Ela corre mais pelo lado humano. Pelas linhas você quer dizer o quê? Freudiana, lacaniana. Ah, sim, pelas... Agora deixa eu fazer o primeiro intervalo? Isso. Vamos fazer o primeiro intervalo, vai ser rápido, para o nosso telespectador tomar uma aguinha aí, andar e tal. Nós voltamos já.
voltamos a apresentar Encontro Marcado com José Maria Filomena e Arruda Barça. Lembro novamente o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 859-9925-1122. Nosso portal na internet, portalarrudabarça.com.br, pode anotar. E o site da TV Mais, tvmais.org. Hoje estamos aqui no programa com a doutora Rosana Brasil Kopf. Ela que é advogada da Comissão de Saúde do OAB Ceará, conselheira do Governo do Estado de Políticas Públicas sobre Drogas, coordenadora de Políticas Públicas sobre Drogas do município de São Gonçalo do Amarante, psicanalista especialista em dependência química. Doutora Maia, eu queria saber assim, bom, morou quantos anos na Alemanha? 20. Aí veio e tinha alguma coisa que já veio assim, já certo? Não, eu vim para abrir uma clínica e abri, né? Certo. Abri uma clínica perto do Iguape. Quando eu cheguei, eu vim com esse propósito. Pelo fato de eu ter feito uma especialização em dependência química em São Patrignano, em Rimini, eu vim com esse intuito de formar essa pequena São Patrignano em Fortaleza. Explica para o público o que é o São Patrignano. São Patrignano é uma clínica para dependente químico que, para mim, é a melhor que existe em termos de tratamento. Por que é a melhor, Rosana? Por quê? Vamos lá falar, tem terceira pessoa, que é engraçado. Mas você foi visitar para conhecer? Eu passei na clínica 5 meses, exatamente para conhecer o sistema, como é. Não tinha nenhum parente internado? Não. Certo. A clínica de Rimini, que se chama São Patrignano, ela é uma clínica especializada exatamente para álcool e outras drogas. Que existe 2 melhores, que é a nos Estados Unidos, em Pensilvânia, e essa na Europa, que é São Patrignano, em Rimini, que é uma cidade perto de Milano. E essa clínica, ela dá a oportunidade ao dependente químico de um tratamento justo e eficaz. Depois de 2 anos, ele sai limpo. O índice é altíssimo de recuperação. Tanto álcool como drogas. Né, heroína, porque na Europa, ainda hoje, a heroína ela é muito presente. Qual o diferencial deles? O tratamento, o que diferencia das outras clínicas aqui do Brasil que você conhece? Aqui é muito difícil. Você fica 2 anos dentro dessa comunidade. Você passa 1 ano sem contato com a família. E isso é a diferença. Sem contato com a família? Claro. Porque a partir do momento que você tem o contato com a família, você tem a peninha do filho. Ai, tadinho, vou visitar meu filho, vou levar um chocolatinho. Ai, meu filho tá com tanta saudade de mim. Quando ele estava na rua, ele não tinha saudade dos pais, né? Ele usava a droga dele à vontade, cheirava à vontade, fumava maconha à vontade. Então, ele não tinha saudade nenhuma dos pais dele. O que atrapalha aqui no Brasil as clínicas são as visitas dos pais. E são frequentes, são quase toda semana, fim de semana. Toda semana, o filho pode telefonar diariamente. Então, assim... Celular, manda foto. Então, as comunidades terapêuticas, que eu conheço todas no estado de Ceará, eu posso citar 3 que funcionam. O resto são fábricas de ganhar dinheiro através da doença chamada drogadicção. Não funciona. Porque é muito fácil você pagar 14 mil reais dentro de uma clínica, enquanto seu filho, ele tem a melhor alimentação, ele tem aquela visitinha terapêutica do pai, que vai aos sábados e leva um bolinho, uma Coca-Colazinha, leva aquelas coisas paliativas que eles gostam, né? Mas a diferença que existe na Itália é que você passa 1 ano sem esse contato, entre aspas, que eu digo, amoroso. Porque essa amorosidade, quando você usa a droga, você esquece que tem pai e mãe. Por essa abstinência, ela não causa um impacto grande, né, no dependente, né, no início. Ela causa um impacto muito grande. E por causar esse impacto, as comunidades e os donos de comunidades terapêuticas... Mas a presença da família não atrapalha. Atrapalha em vez de... Atrapalha. Dar mais... Não, atrapalha. No meu modo de ver.
ela atrapalha. E eu tenho várias discussões aqui dentro do estado de Ceará com vários donos de clínicas que atrapalham. Por que atrapalha? Porque é muito mais fácil você estar aqui, dentro de uma semana seu pai lhe veio e dizer, ai pai, não estou gostando daqui. Não estou gostando, eu prefiro estar em casa. Você enche de manipulação a cabeça dos seus pais e o pai vai e tira. Tira, dentro de 2 semanas ele recai novamente, leva em outra. E isso, o ciclo continua. Então não funciona. E na Itália funciona porque você passa 1 ano sem o contato do papai e da mamãe e da irmãzinha e do irmãozinho que você, entre aspas, está sempre com saudade. Mas na hora que você está se drogando, você está injetando sua heroína, você está esquecendo de tudo isso. Então não funciona. 1 ano tem que ficar longe da família. A família atrapalha. O amor, ele funciona quando existe o não. Quando existe só o sim, não funciona. Doutora, Eu sou bem dura, né? Mas... A senhora citou que tem 3, né? Aqui no Ceará ainda tem essa quantidade toda de clínica que funciona? 3? Tem. Mas Se elas quiser, eu posso até dizer alguma. Pode, não tem Pode problema. dizer. Pode dizer, doutor. Pode dizer. Pode dizer, porque eu conheço algumas também, porque eu fui secretário de saúde aqui do Estado e nós começamos esse trabalho na Secretaria da Saúde, né? Com um grupo na época formado. Antes não existia a secretaria que foi criada depois contra as drogas, ou antidrogas. Antidrogas, que até né? não existe. Que até já não existe mais, não é isso? Mas me diga essas 3 que funcionam. Olha, funciona a comunidade Resgate, que é do senhor Abraão. Bem simples, mas funciona. Que eu conheço e funciona. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Não, em Itaitinga, né? Itaitinga. Região metropolitana. Funciona o Caminho da Luz, Sim. que é a do Guilherme Valvaren, que a mãe do Guilherme ajuda muito também, que é a Diva Bezerra. Essa funciona, porque eu conheço, eu estou lá todos os meses para fazer controle. E existe também outra, a Reviva, que é em Parana, que é uma clínica de um casal de Belém. E estou lá também fazendo controle e vejo que funciona. O resto, medidas paliativas. Em termos assim de Brasil, o Ceará está nessa situação. Em termos de Brasil, nós mais ou menos igual ao Ceará, ou tem algum local do Brasil? São Paulo tem. São Paulo? Para mim, a São Paulo tem uma em São Paulo que é muito boa, que também tem o mesmo nome da daqui, Reviva, que é a do Leonardo, que eu conheço. É uma comunidade que paga pouco, 4 mil, se eu não me engano, 4 mil reais. E ela funciona. Funciona porque ele tem um tratamento um pouquinho parecido com o São Patriniano. Você passa 6 meses sem contato com os pais. Agora, elas atuam tanto com álcool quanto droga, né? Agora, em relação ao álcool, né? Porque aqui no Brasil existe uma permissividade muito grande com álcool, é uma droga lícita, mas as pessoas nem classificam como droga, né? Há uma glamorização muito grande no álcool e os jovens aqui no Brasil iniciam, né, a bebida alcoólica, ingerir bebida alcoólica muito cedo, né? Muito cedo. Eu lembro que já vi, hoje é mais difícil, mas eu lembro que eu já vi pais até incentivando os filhos a beberem com 16, 17 anos, né? Como é que se combate isso? Que é uma questão cultural. Eu não vejo o governo brasileiro adotar medidas, o Estado brasileiro adotar medidas, né, de restrição à bebida alcoólica, principalmente nos jovens. Pois eu acho que você vai receber uma notícia que talvez você, que foi secretário, a prevenção no estado de Ceará, ela trouxe pessoas da França para aprenderem a prevenção. Quando você fala... Para ensinarem, né? Para ensinar a prevenção. Porque quando você fala que no Ceará, no Brasil não existe prevenção, você pode imaginar lá fora. Vamos colocar lá fora. Eu estou sempre lá fora, porque meus filhos são alemães. A permissividade da droga é imensa.
do álcool mais ainda, já que o álcool é liberado. As crianças começam também a beber com 12 anos. Aqui eu vejo crianças se drogarem com 6, 8 anos, né? Que é o crack. Agora tem o histórico do porquê. Pai traficante, mãe traficante, avó traficante, e a criança com 8 anos, ela entra naquele meio. Mas a droga, ela está em todos os lugares. Principalmente agora. Eu vejo agora, nesse momento. Acabei de chegar de uma viagem e eu passei 2 dias em Amsterdã. E em Amsterdã eu fiz várias fotos, porque eu faço parte do movimento, eu sou coordenadora também. Não sou. Eu estou coordenadora de um movimento chamado Brasil Sem Drogas, e esse movimento é no estado de Ceará. Eu estou coordenadora no nacional, é o advogado Roberto Lacerre. E eu passei em Amsterdã e comecei a tirar foto. Né? Entrei em vários lugares onde o cannabis é vendido escancaradamente, como chocolate, gumembé, aquelas jujubas, né? Jujubinha, como pirulito, cervejas de cannabis, refrigerante, energético de cannabis. Então a coisa está escancarada. Mas existe uma diferença da Holanda e do Brasil, da Alemanha e do Brasil, que é o que eu bato muito, educação, que é o que a gente não tem. Eu acabei de fazer um curso de valores de educação, que é do Sai Baba, e que mostra exatamente o que falta nesse país. Educação. A educação é toda paliativa. Mas a educação tem nos países europeus que você conhece, que você morou, e existe problema sério de alcoolismo e Tanto adicção por droga também. Tanto quanto aqui. Eu acho que o termo seria mais conscientização. Né? A conscientização da Europa, eu não posso comparar em termos de Brasil, né? Eu jamais posso comparar. Porque no Brasil, as pessoas, elas têm batizado. O que é que elas servem no batizado? Cervejinha e o whiskyzinho. Tem festa de 15 anos onde as mães, elas vão nas grandes lojas escolher quais são as vodkas, os whiskies e as cervejas que as crianças vão tomar, com 15 anos de idade. Então, assim, os valores, logicamente, os valores são totalmente diferenciados aqui. O que eu sei que tem várias razões, né? Tem questão econômica, porque o álcool, ele envolve a indústria do álcool, né? Representa muito na economia, né? Então existem interesses grandes, mas não se fez com o álcool o trabalho de repressão ao consumo que se fez, por exemplo, com o cigarro, né? Uhum. Aqui o cigarro adotou uma outra linha, né, de prevenção, de esclarecimento, até mesmo porque foi uma coisa mais ou menos que começou a ser mundial, né? Porque isso mesmo, o cigarro, né? Toda carteirinha de cigarro também na Europa tem aquelas... Tem as não, fotos, você não pode fazer propaganda de cigarro na televisão, não pode fazer... Mas bebida também tem alguma, não tanto quanto você cigarro, tem até hoje, né? Até time de futebol que é patrocinado por cervejaria. É uma incoerência grande, né? É total. Por exemplo, eu trabalhei muito, eu sou milito também no meio do futebol, trabalhei muito para que não se aprovasse a venda de bebida alcoólica nos estádios. Mas o que acontece? Prevaleceu o interesse econômico, né? Aquela coisa, mas o cidadão vai beber fora. Não interessa. Mas se beber dentro do estádio, vai potencializar mais ainda. A senhora falou, então, qual seria esse efeito desta educação no europeu, por exemplo, ou lá no americano, que beneficia o quê? No tratamento, na pessoa, independente de procurar, na família está mais esclarecida? Acho como é que a senhora até mesmo dentro das escolas existe um esclarecimento maior. Uhum. Mas isso não quero dizer, eu não conheço o sistema dos Estados Unidos, né? Posso falar de uma coisa que eu não conheço o sistema europeu. Então, na Europa eu vejo que eles são conscientes, quando eles usam as drogas, eles são conscientes daquilo que eles estão usando. Enquanto aqui não. Pelo menos em relação ao álcool, né?
Eu não conheço a Europa, nunca vivi na Europa, mas nos Estados Unidos, onde eu já morei, é impossível chegar um menor de idade num bar, quando eu digo menor, é menor mesmo, Menor, né? de 18 anos, Comprar. e comprar, e chegar no supermercado e comprar cerveja, comprar qualquer, não compra, não compra. Só é servido se mostrar, geralmente se desconfiar que é menor, mostra a identidade. É impossível numa festa, num batizado, num aniversário, se servir bebida alcoólica para menor. Impossível. E até mesmo para os adultos, né? Um adulto que já está alcoolizado, o bar, o estabelecimento não serve, se recusa a servir mais. Aqui no Brasil não é isso, que a gente não há essa consciência. Né? Não, é uma pena que não, né? Mas é a realidade que a gente vive. Principalmente, eu vejo há 8 anos que eu estou como coordenadora no município de São Gonçalo do Amarante, e o prefeito, né, Cláudio Pinho, quando ele me chamou para trabalhar com isso lá, foi no começo muito difícil a aceitação de falar sobre drogas dentro das escolas, de falar sobre drogas dentro das empresas, né? Porque é tão banal o álcool que como é que você vai falar de uma coisa que é extremamente lícita na sociedade que a gente vive? Mas além de eu falar do álcool, que eu bato muito nisso, né, no álcool, logicamente que eu falo das drogas, que ela tá interligada. Agora o Brasil, nós vimos um momento agora, vamos para o intervalo ou não? Vamos fazer logo um intervalo. No outro bloco, tem uma série de perguntas aqui, né? E vamos fazer assim um pinga-fogo, um bocado de perguntas. Eu quero saber a importância de um ex-dependente dar palestra para dependentes. Qual a influência que isso tem? Se isso tem uma influência muito grande. Nós vamos continuar falando das clínicas e também eu queria que a senhora traçasse depois no paralelo. A senhora falou que na Europa tem muita ainda heroína, né? E aqui muita cocaína e crack. E eu quero saber a sua opinião com relação à maconha, a liberação, que a senhora começou a falar aí da Holanda. Voltamos já. Voltamos a apresentar Encontro Marcado com a Ruta Baixo Zé Maria Filomeno. O programa de hoje tem um bocado de polêmica aí. Pode anotar que nós vamos passar para a doutora Rossana depois. Anote aqui, o WhatsApp aqui é Fortaleza, aqui no Ceará nós estamos 85 99925 1122. Assiste o nosso programa ao vivo pela internet, no site da TV Mais, tvmais.org, no meu portal na internet, portalrudabaixo.com.br e todos os canais que retransmitem o nosso programa. Doutor Zé Maria, vamos àqueles 25 minutos agora de muita polêmica, doutora, né? Rossana ou Rosana? Rossana. Rossana. Bem, cara, tem hoje, há no movimento da sociedade, de alguns, né, querendo diminuir, né, os males, os malefícios, principalmente da maconha, né, que a maconha devia ser liberada, que é uma droga que não causa, a pessoa não fica transtornada, não causa agressividade, pelo contrário, e que a questão de que se deve descriminalizar o uso da maconha, e muitos até, que deve até a legalização, que a legalização da maconha vai diminuir o tráfico, vai diminuir a marginalidade, a criminalidade.
como é que se combate esse discurso? E nós vamos falar também depois do uso medicinal, né? Porque tem duas coisas aí que às vezes totalmente diferente. confundem, né? Então, às vezes mas misturam sobre isso eu vi Mas- até uma entrevista do ministro, acho que o ministro da Ação Social, né? o Osmar Terra. Diz que Mas não totalmente existe contra. isso de uso medicinal. Não, Osmar Terra é radicalmente E não contra. existe uso medicinal isso aí Mas é apenas existe, uma cortina de fumaça, mas que o se Osmar- quer mesmo é liberar maconha. Mas o Osmar Terra ele é muito radical, existe e o Estado fornece Isso. com ações judiciais Com certeza. para diversos grupos de pacientes com doenças neurológicas, doenças oncológicas e tal. Mas vamos falar essa pergunta do Dr. Zé Maria. Vamos tratar então o que é que o senhor acha dessa liberação para Total. uso recreativo? Não existe isso na minha cabeça. Sou totalmente contra. A maconha, ela leva à esquizofrenia. A maconha leva a danos. E danos que são irreversíveis. E as pessoas, elas têm... Eu sei que, olha, eu tenho uma versão de 2019 que era péssima. Porque o meu Facebook, todos os dias eu coloco só sobre drogas. Em 2020, a minha versão, ela vem insuportável. Se 2019 ela era péssima, em 2020 ela vem insuportável. Porque eu bato todo dia nisso. O uso medicinal existe sim. Existe e faz bem para determinados tipos de doenças. Para dores musculares também, porque tem um óleo na Espanha que você passa e você fica bem. Existe o uso medicinal. Gosto muito do Osmar Terra, mas o radicalismo, a gente tem que ver até que ponto, né, as pessoas precisam ser radicais. Eu sou extremamente radical contra o uso recreativo. E acho que o uso recreativo, ele quer pegar carona. O senador Luiz uso- Eduardo, gerando que você conhece, também votou contra o uso medicinal também. O que você... Eu sei. Não, mas eu quero Mas saber o assim, Eduardo, o senador tem a opinião dele, e a minha opinião é que existe o canabidiol, né? Uma substância, logicamente, que com certeza ela está curando muitas pessoas e salvando muitas vidas. Então a gente tem que ter consciência disso. Agora, o outro lado é que o uso recreativo, ele quer pegar carona sim no Uso medicinal. uso medicinal. Tanto que a gente fez uma marcha a favor da família contra as drogas, foram 300 pessoas. As pessoas, elas não estão nem aí, a nossa sociedade é anestesiada. Os pais, é mais fácil eles colocarem os filhos nas clínicas, nas comunidades terapêuticas, do que eles estarem brigando pela vida dos filhos e da vida de outros filhos. Os meus filhos não são dependentes de drogas. E nunca usaram drogas. E eu brigo pela vida dos outros filhos. Porque eu sei de sofrimento de várias amigas minhas que têm filhos nas drogas e que lutam no dia a dia com casamentos desfeitos pelos filhos da problemática que é a droga. Então, logicamente que se a gente faz uma passeada, vão 300 pessoas na Marcha da Maconha, vão 10 mil. E crianças vão na Marcha da Maconha. Porque eu tenho foto de crianças que acompanham Diga aí, pais para o telespectador, cite exemplos, não precisa dar o nome das pessoas, né? De adolescentes, adultos, né? Que ficaram realmente, tiveram suas vidas arruinadas pela Bom, eu o que tenho... aconteceu pelo uso da maconha, especificamente. Pelo uso da maconha, Isso. especificamente. Eu vou lhe dizer, o Jorge Damasceno era um grande empresário, filho do dono das lojas Damasceno, as lojas do preço pequeno do Edgar Damasceno. Jorge Damasceno trabalha comigo dando palestra pelo lado prático. Acho que ele estudou comigo, no General Osório. Ele estudou no General Osório. O Jorge, ele sabe a praticidade, ele sabe falar sobre a maconha, do uso, como era, o que é que ele fazia, ele sabe falar da cocaína, ele sabe falar de todas as drogas. Eu não sei, porque a minha praticidade, ela é inexistente, até mesmo no álcool. Hoje eu estava conversando, rapidinho mudando de assunto, estava conversando com um amigo meu que eu não como carne, eu não como frango,
Nada que tenha olhos, ovo, porque o ovo vem da galinha, ele diz, e tu come o quê? Entendeu? Nada que tenha cara, né? Que tenha rosto, né? Porque a partir do momento que você faz opções na sua vida, você tem que cumprir com as opções na sua vida. Então, quando um dependente químico dá uma palestra, é extremamente útil dentro de uma sala de aula ou dentro de uma empresa, porque ele está abrindo feridas. E aquela pessoa que diz, né? Eu tenho amigos que fazem o de maconha. Não, eu uso maconha há 20 anos, há 25 anos. Nunca tive nada, quando quero. Não existe. Só, né? Nunca senti doente por isso, nunca fiquei dependente. E é para esse tipo de pessoa. Mas aqui a senhora falou do palestrante, daquela pessoa que é ex-usuário. Isso mesmo. Nós já entrevistamos aqui, você lembra bem, eu já entrevistei um médico, o doutor Mourão. Ele participou até do nosso programa aqui, né? Conheço. E ele acha que um ex-dependente, como era o caso do ex-jogador Casagrande, né? Ele criticava muito a vinda do Casagrande para fazer aquelas palestras no nome da Assembleia nas regiões, achando que a pessoa pode ter a seguinte conclusão: ó, se ele sair, eu posso experimentar, eu posso entrar e posso sair. Que a luta devia ser para ninguém experimentar ou ninguém entrar, porque essa saída é difícil. Por isso mesmo que o Casagrande foi chamado para mostrar a dificuldade do que é sair. E ele já teve várias recaídas. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, é essa a facilidade da dificuldade que você tem que chamar um dependente químico. Eu acho que todas as escolas, elas deveriam abrir as portas para escutarem um dependente químico. Porque em todas as escolas, sejam elas municipais, estaduais e particulares, a droga está presente. E vem o mito: porque na minha escola não existe droga. Mentira! Em todas as escolas do estado do Ceará existem drogas. E as drogas estão dentro dos banheiros, elas estão dentro das salas de aula, passando normalmente, principalmente nas escolas privadas, onde o poder aquisitivo é maior. E o mito que quem usa droga é eu vou usar o termo politicamente correto, né? É o bronzeado, é o que mora na comunidade. É mentira. É mentira. Quem usa a droga é aqui, é a classe A, que passa para as outras classes. Quem usa a droga e quem vende a droga é a A. É aquele que está morando lá no Meireles, nos grandes condomínios. É aquele que está usando... Existem viagens para tomar droga, né? Tem turismo de droga. Que eles estão usando seus jatinhos. Então, a droga ela está presente, mas ela não é falada, porque ela banalizou. Agora, ela é tida como não é só o bronzeado, é só aquele rapaz que mora na comunidade que transporta essa droga toda. Não é verdade. Existe tese de doutorado que eu já li sobre isso, que a droga vem lá de cima. E por ela vir lá de cima, ninguém fala. Além dela vir lá de cima, ela vem de um núcleo que a gente vive muito grande, que é o meio político. Então, no meio político não se fala de droga também. Então, é o medo que a sociedade tem de se falar em droga. E o medo que os pais têm de pedirem ajuda na hora que seu filho está na droga. Tem também uma espécie de um preconceito grande, né? O preconceito. Olha, meu filho drogado. Meu filho drogado. Gente, a coisa mais normal do mundo, você hoje em dia ter na família alguém que use droga. Porque todo mundo, não existe uma família que não tenha ninguém que não use droga. Na minha não tem. Mentira. O álcool é uma droga. Doutora, com a experiência que a senhora tem, como a família, assim, ter uma
desconfiança de que tem um filho, uma filha, alguém que usa droga? Qual assim, quem está assistindo o nosso programa? As pessoas, às vezes, com essa vida corrida, de trabalhar, de passar pouco tempo em casa, o que os pais devem ficar atentos com os filhos? No meu modo de ver, os pais de hoje, eles são preguiçosos. Eu escrevo muito sobre isso. Os pais são preguiçosos. Eles não chegam e enfrentam os filhos de 12 anos, de 15 anos. Eles têm tanto medo de dizer um não, que um filho de 12 anos chega e diz: eu vou para uma festa não sei aonde, uma festa de forró. E o pai, com medo, deixa. Porque o bichinho, ele vai sofrer um trauma. Bom, eu não posso falar por mim, porque na minha época eu fui expulsa de 2 colégios, eu apanhava, ficava de castigo e nunca fui traumatizada. Então, a coisa mais normal do mundo era levar um tapa. Hoje em dia não se bate, né? Porque o filho pode ir no conselho tutelar e te fazer uma denúncia. Então, a pressão já vem daí, né? De você ter medo dos filhos. E os pais, eles sabem que seu filho, no caso, está andando com uma pessoa que usa droga. E ele é incapaz de chegar para você e dizer: meu filho, por que seu olho está tão vermelho? Está fumando algum baseado? Eles têm medo. Eles têm medo. Eu faço denúncias diárias da Praia do Crush. Porque é um antro de drogas. E a céu aberto, né? Literalmente, né? Aberto. Aberto às autoridades ali, a MC venda, a polícia venda, eu tenho a uma polícia militar coluna venda. toda segunda-feira no Jornal O Estado e escrevo diariamente sobre a Praia do Crush. Porque eu moro ali e vejo o que acontece ali. Sexo à la vontade, maconha passando com cigarro, normal, tô acendendo aqui, tô fumando. Cocaína, você vê cocaína. E as pessoas não estão vendo isso? Ou só eu que vejo? Então é assim, é uma sociedade anestesiada a que a gente vive. E os pais, desculpa aos pais que estão me assistindo. Mas você pode olhar e mandar um recado para eles. Mas você, pai, você é o culpado. Pronto, aí vai o recado. Vai ter outros recados daqui pro final, né? Bom, Você é o culpado. desses 12 anos que a senhora voltou aqui para o Ceará, o que é que tem sido feito? A senhora falou que o Ceará é um ponto fora da curva, tem uma coisa diferente com relação ao consultora alto, do Estado, né? Então, Então, qual a o que é linha que o Ceará você tá- diz para as autoridades? Que façam. O que a senhora está conseguindo com as autoridades aqui, que o Ceará está melhor, Olha- ou tem um grupo bom, o Ceará está mais sensível a isso? Olha, na época do governo Cid Gomes foi criada a Secretaria. assessoria. Assessoria. Socorro França. Sim. Funcionou um pouco. E foi modelo dentro do estado do Ceará e principalmente no Brasil. Porque se ela foi modelo dentro do Brasil, é sinal que no Brasil não tem nada. Foi criada, depois da assessoria, uma secretaria. Estava funcionando. Aonde eu continuo como conselheira, o Ministério Público, com a doutora Isabel Porto, a gente colocava pressão sempre de fazer funcionar. Só que de uma hora para outra, acabou-se. Acabou-se a verba, acabou-se o dinheiro. E o que é que faz esse novo secretário de saúde? Eu não o conheço. Mas os programas que estavam, o Corre pela Vida, não existe mais. Verdade. O Elos não existe mais, que era um outro programa. Então, eu não sei o que está acontecendo dentro dessa Secretaria de Educação. E como é que uma Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, como é que uma Secretaria de Saúde, ela pode abranger uma outra Secretaria de Política sobre Drogas com 2 conselhos. Um Conselho de Saúde e um Conselho de Drogas. Então, é uma interrogação.
como é que uma Secretaria de Saúde tem 2 conselhos. E como é que uma Secretaria de Saúde, ela abrange uma outra Secretaria de Política sobre Drogas. Como eu não conheço o novo secretário, não sei ainda qual é a proposta dele em relação a isso, a droga. O que eu escuto é que os CAPs, eles irão funcionar. Bom, irão funcionar. Isso é uma coisa muito vaga, né? Então, até hoje eu estou esperando esses E CAPs. aquela mãe, porque a realidade da Europa é diferente daqui, e aqui você tem uma realidade no Meireles, na Aldeota, na classe média alta, naqueles que têm filhos com problema de droga, mas estudam em escolas particulares, tem plano de saúde, tem como colocar o filho numa clínica, como uma dessas que a senhora citou, mas a realidade maior, de 80% da população, você vê aí depoimento de mães desesperadas, sabe? Muitas vezes mães que solteiras ou que não têm um pai presente e que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia para sustentar 4, 5, 6 filhos, e tem um filho aí de 12, 13, 14 anos já entregue à droga, viciado, na mão de traficantes, viu vários morrerem, vizinhos da mesma comunidade por isso. Essas mães desesperadas fazem o quê, então? Essas mães desesperadas, normalmente, elas ficam me ligando sexta, sábado, domingo, atrás de uma vaga em comunidades terapêuticas. E algumas delas fazem uma vaquinha, né? Juntam dinheiro, uma vaquinha, com a família, ou vendem uma televisão, ou vendem um carro, para colocarem o filho 6 meses dentro de uma clínica. O desespero é grande. Existia um convênio até... Na minha época existia. Convênio, sim. Um convênio, Tem. na época, na sua época, Sim, na minha né? época tem convênio. Várias clínicas que Com recebiam. 26 comunidades É, terapêuticas. Hoje em dia, essas comunidades terapêuticas, elas estão no PIRES. Elas estão recebendo dinheiro somente do governo federal, da Senad. Né? Daqui eu não sei, porque a Secretaria de Saúde, não sei se acabou com esses convênios. Porque se acabou, por favor, secretário, faça novamente esse convênio com as comunidades terapêuticas. Porque mães estão sofrendo e filhos estão morrendo nas drogas. Na minha época, tinha um convênio com inclusive uma comunidade muito famosa, um médico que faleceu, que fica ali perto do Itaperi, Silas Mumbuba. Né? Como era o nome como é o nome da entidade? Eu não lembro bem. Mas era uma das... Eu sei que tinham muitas comunidades ligadas aos evangélicos, à Igreja Católica, ao Shalom. Tinha muitas comunidades, e eram essas comunidades que salvavam, quer dizer, que ampliavam essas vagas nesse momento de necessidade, né? Tem Porque um mito, em termos públicos, assim, não tem. Inclusive com a nova política psiquiátrica, de deshospitalização e tratamento ambulatorial, com os CAPs, álcool e drogas e os outros CAPs, tem essa dificuldade quando é necessário uma internação para desintoxicação, muito difícil. Muito Realmente difícil. o desespero é grande. Porque você manda, por exemplo, você manda uma criatura dessa pro CAPS, e do CAPS ela tem que ir para o hospital de Messejana, e lá você passa 15 dias e não tem vaga, porque só não tem tem 16 vagas. Está o professor Frota Pinto, que é o hospital Como é que mental de é Messejana. Tem que ter a política pública, né? A política de combate à dependência. Aí me fala, a senhora começou a falar de São Gonçalo, né? Lá com o prefeito Cláudio Pinho. Eu conheço muito o Cláudio Pinho, ele foi eleito na época que era secretário. Tive até essa semana com ele, tratando dos consórcios públicos de saúde. E lá, o que é que tem assim, que a senhora está introduzindo lá em São Gonçalo, que poderia ser espelho para outros municípios? Mas já é espelho. Já é, pois Já é me espelho. diga. Prevenção, a gente faz a prevenção em todo o município, em todas as localidades. Fazemos as prevenções nas empresas de São Gonçalo do Amarante, e tem um projeto, que esse projeto, ele foi um projeto único em termos de Brasil, com os garis, que são seres invisíveis, né? Porque como em alguns outros países, nós vivemos em castas. E as castas dos intocáveis, que são os garis,
Eles nunca, uma pessoa chegou e falou e perguntou qual era a dificuldade maior deles. E a dificuldade maior dos garis é o álcool. Uau. Então, o índice de álcool nos garis, né, que é o pessoal da limpeza, é imenso. E o que é que a gente fez? Eu, Jorge Damasceno, né? Sim. Palestras, reuniões, autoestima para essas pessoas. E cheguei a internar 6. Somente um recaiu. É um percentual bem baixo. Somente um recaiu. E os outros estão trabalhando, estão na luta, estão felizes com a família, se recuperaram. Por quê? Saíram do meio, né? Porque tudo é um meio. Saíram do meio, conseguiram um lugar para eles, logicamente que tem que ter um pouco de fuga geográfica, consegui uma clínica para eles em outro município, fui com eles nesse município. Nesse município eles ficaram 6 meses tratando, mas eu iria. Toda semana eu estava lá vendo como é que estava sendo o tratamento. Porque o tratamento ele tem que ser eficaz, não só pá. Às vezes tem muito e Muitos. efetividade não. Existem, e quando você falou dos evangélicos, os evangélicos eles ajudam muito, mas existem comunidades terapêuticas das quais eu vou fazer vistoria e eu pergunto, me dá o plano de hoje, plano terapêutico, né? Eles estão ciscando. Que é isso? Ciscando. Não tem, não existe plano. Né? Estão procurando, né? Bom, não consigo entender a linguagem do ciscar, mas tudo bem. Ciscando. E depois do ciscar, o que eles fazem? Eles rezam. E depois da reza, eles tomam café. E depois eles rezam. E depois eles tomam isso. Depois eles rezam. Então, a função é só rezar. E somente a reza, ela não tira ninguém da dependência química. Tem que ter um tratamento. Bom, estamos chegando à reta Então, final. pinga-fogo. Vamos aquele pinga-fogo, né? São perguntazinhas curtas. A senhora responde com uma frase, nós estamos quase no final do programa. Um filme preferido da Rosana no Brasil? Anne Cohen. Anne Cohen? Me lembra aí esse filme aí que eu não tô... Esse filme é um filme lindíssimo, de uma menina irlandesa e ela mostra a perda dos pais dela e de uma nova vida. A Anne? Anne Cohen. Ah, Anne Cohen. Uma música preferida? A música preferida. Tem que voltar, tem que lembrar do passado, né? A música preferida atualmente é mais complicado. É muito difícil. Muito difícil, né? É o Trem Bala. Trem Bala. Colocando qual é o arte, qual é o intérprete desse? É aquela meninazinha que canta. Como é a música? Tem. Ana Vilena. Ana Vilena, isso Ana mesmo. Vilena. Pronto. Um livro preferido? Um livro preferido. Pode ser 1, 2, 3, vários. Amo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Um Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Allan Kardec. Uma viagem inesquecível. Eu sei que você viajou muito, né? São Gonçalo do Amarante. Não, você... É isso mesmo. Vamos terminar com São Gonçalo, porque o nosso tempo passou. Queremos agradecer a doutora Rosana Brasil Koff, que ela é advogada, membro da Comissão de Saúde do OAB, conselheira do Governo do Estado de Políticas Públicas sobre Drogas, coordenadora de Políticas Públicas sobre Drogas do município de São Gonçalo do Amarante, psicanalista e especialista em dependência química. Doutora Rosana, obrigado aí. A senhora tem uma mensagem final? A Câmara está à disposição para a senhora falar para as mães, para os pais, para os jovens, para um dependente, ou o que está estudando. Fale alguma coisa aí. Não, eu tenho uma mensagem para os pais. Nós estaremos de volta, o Grupo Elos, no Sindicato dos Médicos, para ajudar os pais, que são os codependentes e os dependentes químicos, a partir de fevereiro. O Grupo Elos vai estar de volta. E você, pai, e você, mãe, examine bem a mochilinha do seu filho. Diga não, não e não, porque não é amar. E amar é dizer não. Bom, com isso, agradecendo aqui mais uma vez a doutora Rosana Brasil Koff, agradecendo a doutora Maria e principalmente a audiência do nosso
telespectador, vamos divulgar esse programa. Esse programa, sem dúvida, vai ser muito polêmico e vai ser muito comentado aí nas redes sociais, no site da TV+, nas nossas páginas do Facebook, no Instagram, no Twitter, em outros meios de divulgação aqui do Encontro Marcado. Obrigado a todos e até a próxima semana.